boa noite para todo mundo. Eu não vou compartilhar mapas, né? E eu estou com dois mapas aqui, o da cidade de Salvador e o do estado, porque, na verdade, Salvador foi a primeira capital do Brasil. Então, a gente tem um mapa da fundação da cidade e depois o mapa da independência, que consolidou a independência do Brasil na Bahia, que foi 2 de julho. Então, tem um mapa de Salvador, que é de... Eu vou agradecer, inclusive, o colega Alexei, que fez pesquisa sobre isso, embora Tomé de Souza tenha chegado em 29 de março de 1549, mas a fundação da cidade, depois do trabalho da Alexei, pesquisa na época para organizar, afinal, qual era o mapa da cidade, deu 1º de maio de 1549, 8 horas da manhã, que foi quando se começou a construção da cidade. E o da Bahia, 2 de julho de 1823, 6 horas da manhã, que é o que consta, inclusive, na música, no hino, né, da independência da Bahia, consolidando a independência do Brasil. Então, no mapa da cidade de Salvador, a gente tem um sol em touro, né? Então, um nascimento em touro, de construção, os trabalhadores, e um ascendente gêmeos, que traz toda a versatilidade e a diversificação, né, de atividades do baiano, e a lua desse mapa está em Câncer, junto de Marte, que eu acho que caracteriza bem o povo baiano, né, como alguém acolhedor, como alguém... E que tem, eu sinto que em qualquer dos mapas tem muito representado a cidade e o povo da Bahia numa mistura de Áries e Câncer, de Marte e Lua, né? Então, é um povo muito acolhedor. Essa Lua com Marte em Câncer, que está na área, inclusive na área financeira, na casa 2, na área de ganhos materiais e de dons, e que mostra também como o baiano se vira, né, para ganhar dinheiro, mas também como um povo acolhedor. Nesse mapa da cidade de Salvador, está bem destacado, tem muitos planetas na área social, na área 11, e é onde está o signo de Áries, inclusive, e Vênus em Áries, mas Júpiter e Netuno juntos, que de uma certa forma, já em touro, mas que de uma certa forma traz também os agrupamentos, ou os lugares que os baianos gostam de misturar, né? O conhecimento com a religião, a cultura, a diversidade, e o acolhimento social, inclusive, como uma cidade de turismo, né? O Saturno desse mapa de Salvador está na casa 8, que é a área relacionada com o dinheiro dos outros, com o poder, com a forma de lidar com aquilo que não é seu e de estruturar aquilo que vem também por parcerias ou que vem ligado a questões legais. Mas esse Saturno na 8, que também está retrógrado, ele está num aspecto fluente com Urano, que representa o povo, lá na casa 4, na área da família, na área da fundação também relacionado com a cidade, e que traz, eu acho, um pouco dessa mistura, porque o baiano é muito conservador, e também tem sempre essa questão do dinheiro, de como usa o dinheiro como estrutura, né? A gente diz que o baiano se vira, né? E esse Urano, que está em Virgem, tem um aspecto de bem fluente, que é um trígono com esse Saturno, traz, de qualquer maneira, eu diria que uma busca desse equilíbrio entre o velho e o novo. O baiano é muito conservador, mas, ao mesmo tempo, ele também é vanguarda, né? Ele também se joga para novidades. E o Sol, esse Sol da cidade de Salvador, está na casa 12, em touro, porém bem no começo da casa 12, e traz, então, um certo... regendo a área de comunicação, né? A área de comunicação, de transportes, e traz, de alguma forma, um bastidor, digamos assim, né? No lidar com essas questões, ainda com uma coisa difícil, a parte de educação ainda é muito difícil, a parte de transportes, por mais que tenha melhorado também, tem limitações. E o mapa da Bahia, eu fiz também um pouquinho dos trânsitos, mas eu vou deixar para falar isso depois com os candidatos, porque, como eu não tinha a hora deles, eu estou meio que usando os mapas da cidade. No mapa da Bahia, é interessante, porque a Bahia é Câncer, com ascendente Câncer, e com a Lua em Áries no ponto alto, né?
pertinho do meio do céu. Então, de novo, o que eu falei, o destaque dessa mistura canceriana com o lado ariano, né? O baiano é muito conservador, e no mapa da Bahia, eu acho que fica mais claro a nossa ligação com a história, né? E com a antiguidade. Então, tem igreja para tudo quanto é lado, se procura conservar a história da cidade, a história do estado. E, ao mesmo tempo, essa lua lá em cima, em Áries, eu acho que mostra, de um modo geral, essa garra e essa vanguarda que Áries traz, né, de conquistar espaços, de abrir caminho, de lutar, e também seria, no caso, relacionado com os governantes da cidade, principalmente no nosso caso de hoje, os governantes, os governadores, né, as figuras de autoridade, de um modo geral, que o ponto alto do mapa traz, que seriam figuras com característica ariana, no bom ou no mau sentido, né? Mas que normalmente são figuras que costumam ser populares. Que essa lua traz uma visibilidade para a cidade, para o Estado, de um modo geral, dentro do Brasil, dentro do próprio Estado, e esses governadores normalmente se destacam de maneira ariana, né? Seja no lado negativo individualista, seja no lado positivo de conquista, de novidade, de ação. E essa lua está bem harmoniosa com Marte, que é o dispositor dessa lua em Áries. Só que esse Marte, e o Marte junto de Júpiter, então tem um belo aspecto, um sextil, de oportunidades de trabalho, de oportunidades de realização por qualquer governante que entre e que queira trabalhar. Além do que, também esse Marte e Júpiter no mapa da Bahia, ele está na casa 12, que é a área relacionada com as meditações, mas que é a área relacionada também com as questões amigos ou inimigos ocultos e as questões ligadas à saúde, as questões ligadas ao sistema penitenciário, enfim. Né? Mas esse Marte e Júpiter em Gêmeos também impulsiona muito o turismo, no aspecto com a Lua, né? E um outro ponto importante, porque depois eu vou falar do trânsito nesse momento, é a presença dos nodos lunares, nodo sul passado, nodo norte futuro e caminho do Estado. O nodo sul está em Câncer também, e o nodo norte em Capricórnio. Então, tem um chamado de construção, de amadurecimento, de novo a questão do acolhimento que esse nodo sul traz, né? E de acolher muito a diversidade, né? A gente vê, inclusive, isso no momento atual dos candidatos, que os candidatos são muito diferentes, né? Os diversos candidatos ao governo. Mas o mais importante, eu acho, é essa característica de acolher como projeto, né? Isso é visto, inclusive, em muitas cidades do interior, principalmente nas festas juninas, que você vai, às vezes, não sei se isso ainda é hoje, porque hoje, com tanto risco, isso pode ter mudado, mas as pessoas tinham o costume de abrir suas casas, né? Que é uma coisa bem canceriana, abrir as casas para a festa da cidade, as festas juninas, e as pessoas estranhas entram nessas casas. São João passou por aqui e bebe, e come, e tchau, e vai embora, e dança, sem ninguém conhecer ninguém, visita a cidade. Então, isso o lado canceriano traz muito a tradição. E o lado ariano, eu acho que traz esse impulso para se superar, para inovar, para abrir caminho e para ampliar as possibilidades de vanguarda da cidade. Bom, primeira coisa importante que a gente não conseguiu o horário dos candidatos, mas temos a data de nascimento. Então, a ACM Neto é de 26 de janeiro de 79, aquariano, e Jerônimo é de 3 de abril de 65, ariano. Então, eu não fiz uma análise detalhada, até porque não tinha hora de nascimento, mas eu peguei alguns elementos que pudessem ajudar a desvendar esse momento. Então, uma coisa em comum que eles têm com o mapa, seja da cidade de Salvador, seja o mapa da Bahia, é que os dois se encaixam nessa coisa da garra, do ir atrás. Um é ariano, o outro é aquariano, né? Então, sendo que o Neto tem Sol e Marte, então
né? Tem uma força motriz aí também de querer ir com tudo. E Jerônimo tem Sol, Vênus, Sol, Vênus em Áries, né? Os dois têm essa garra. Sendo que a CM Neto tem uma tradição de família, de política, né? Desde o tempo do avô, que comandou a cidade, tanto prefeitura como governo, como se fosse um feudo por muitos anos. E ele tem uma história também de política na própria prefeitura de Salvador, né? Então, ele tem já uma história política com a cidade. Inclusive, na última eleição, 2018, ele quase ia se candidatar a governador, mas depois deu para trás, com algumas desculpas mais sociais, assim, mas, na verdade, ele sabia que ele ia perder, e porque na Bahia já tem uma tradição muito grande, há pelo menos uns 12 anos, que a prefeitura ficava com o DEM, que agora mudou, né? E o governo, em geral, com o PT. O PT está há 12 anos no governo da Bahia, então um retorno de Júpiter, né? De governo do PT. Aí, o que eu fiz? Como a gente não tem horário de nascimento, eu não tenho condição nem de saber a lua dele. Na verdade, no caso da CM Neto, tem uma lua em Capricórnio, o que reforça esse lado da importância da imagem pública dele, da determinação de querer fazer as coisas e querer comandar, porque a lua em Capricórnio, qualquer horário que dê aí, a lua passa o dia todo em Capricórnio, a gente não sabe o grau, mas dá um jeito de se expor e um jeito de levar as suas questões de maneira capricorniana, quer dizer, paciência, perseverança, construir e, como a gente diz, não dá ponto sem nó. Tem o Mercúrio forte também em Capricórnio, que nesse momento é o que poderia destacar, já que não tem horário, é o que fica forte no mapa de ACM Neto nesse momento, é que Plutão, no trânsito, o transformador, o que traz à tona o que está escondido, que reorganiza e dá morte e renascimento para as coisas, Plutão está exatamente em cima desse Mercúrio. A gente não sabe onde, em que área, mas, de alguma forma, isso simboliza ou significa questão com papéis, com documentos, ou com a fala, ou com o que ele precisa organizar com relação a esse momento. Então, tem coisas, os segredos que podem vir à tona, que podem complicar ou dificultar o poder dele, mas é o momento onde ele precisa reorganizar o poder dele de fala. E a progressão do Sol dele, que foi a única coisa que eu fiz, progressão do Sol dos dois para ver onde estava, o Sol dele progredido está em Peixes, num grau que faz uma tensão, uma quadratura, com o Netuno natal dele, o Vênus natal. Então, dá um choque, também é um aspecto que pode trazer à tona confusões com a imagem dele, ou distorções. E uma das coisas que já está pesando é que ninguém, na Bahia, principalmente em Salvador, não desvincula a imagem dele da imagem do presidente, por mais que ele tente agora querer passar uma imagem de que está independente, o partido mudou. Na mesma época do lançamento dele como pré-candidato, ele também foi a época que fez uma fusão do partido, do DEM, com o PL, né? E virou União Brasil, com União Brasil. Então, ele está se lançando agora pela União Brasil. Então, eu tirei o mapa da pré-candidatura, porque era um mapa que tinha horário, para ver essas tendências um pouco mais. E a pré-candidatura de ACM Neto foi 2 de dezembro de 2021, 9h30 da manhã, o que deu o Sol em Sagitário e um ascendente Aquário, com Saturno cravado ali no ascendente, e a Lua em Escorpião, com Marte no ponto alto do mapa. Então, é um momento, a convenção, e é interessante que o mapa dá a maioria dos planetas todos do lado esquerdo, concentrados na casa 10 e na casa 12. Né? Então, a imagem pública e também as coisas que acontecem nos bastidores. Mas veja que ele se lançou já num momento bem antecipado, né? Foi em dezembro de 2021. Os dois candidatos, no lançamento da pré-candidatura, têm uma coisa em comum, que estava na lua minguante, na virada da lua minguante para a nova.
sendo que, no caso de ACM Neto, 4 dias depois foi ainda a lua nova. E esse mapa, então, traz na casa 12, esse mapa da pré-candidatura, um Plutão com Vênus em Capricórnio, né? Na casa 12, o que mostra que tem articulações, que tem coisas antigas, que tem influências, né, pessoais de pessoas próximas, porque esse Plutão-Vênus, inclusive, está bem aspectado com a Lua e com o Marte lá em cima. Então, tem articulações e tem coisas que favorecem o poder, o crescimento do poder da CM. Nas pesquisas, ele realmente está na frente e estava bem na frente. Quando ele foi lançado pré-candidato, o candidato do PT não era Jerônimo, era Jacques Wagner, que desistiu depois. Então, vou passar rapidinho, como a gente não pode analisar tanta coisa, vou passar de Jerônimo, que a candidatura, a pré-candidatura de Jerônimo, Jerônimo não tem tradição política, né? Enquanto que a ACM Neto tem de vários anos, 8 anos na prefeitura, e também como deputado federal. Jerônimo, a tradição de Jerônimo é mais como gestor público, mas como professor universitário, foi secretário nacional do Desenvolvimento Social, e, ultimamente, ele estava na Secretaria de Educação, né? Ele estava como secretário de Educação da Bahia e saiu da secretaria para se lançar candidato. Então, na verdade, ele é um nome que veio compor porque Jacques Wagner retirou a candidatura. Eu não sei detalhes, não acompanhei, não sei, mas sei que ele retirou. Então, quando a CM Neto entrou, era para concorrer com Wagner. E aí, depois entrou Jerônimo. Então, o lançamento da pré-candidatura de Jerônimo, lembra que Jerônimo é ariano. No caso de Jerônimo, a gente não tem condição de saber nem a lua dele, porque a lua, sim, eu tracei tudo para meio-dia, né? Porque não tínhamos horário de nascimento. No mapa de Jerônimo, a lua, nesse dia, cai a 3 graus de touro, o que significa, se ele tiver nascido de manhã, a lua estaria em Áries ainda. Se for de manhã cedo, a lua estaria em Áries. Então, não adianta especular com a lua dele, nem com o ascendente, que não temos horário. Mas no mapa da convenção, da pré-candidatura dele, também tem data, foi 31 de março de 2022, às 15 horas. O que aconteceu nessa pré-candidatura? Ele foi lançado, então, no lugar de Wagner, e esse mapa dá um ascendente leão com o Sol em Áries, que é o Sol dele, né, na verdade, na hora do Jerônimo, na pré-candidatura dele, ele estava praticamente num retorno de Sol, do aniversário dele, 3 de abril, deu um ascendente leão, e estava também, como eu disse, na fase final de lua minguante. Então, tem uma concentração de planetas em Áries e finalzinho da lua nova. O que tem de interessante nesse mapa? Júpiter conjunção Netuno, aquela conjunçãozinha maravilhosa em Peixes, na casa 7, assim como ainda está na casa 7, entrando na casa 7, Vênus, Saturno e Marte em Aquário. A casa 7 é o outro, são as parcerias. Quem foi que lançou ele? Quem esteve aqui para lançar? Nada mais, nada menos do que Lula, do PT. E ele conta com apoio com quem está puxando ou ampliando ele, não só o Lula, como o próprio governador Rui Costa, os dois que acabam funcionando um pouco como esse que amplia ou que abre caminho para ele, que no mapa de Jerônimo, no mapa pessoal, ele tem um Júpiter em Touro, que nesse momento está num trígono exato com Plutão, que é outra forma de ver que ele tem a oportunidade de ampliar o poder ou de ampliar o movimento dele, enfim, a partir de pessoas poderosas ou de situações que trazem, que colocam para fora. E ele rapidamente cresceu, né, porque o Lula acaba puxando votos, Salvador, principalmente, mais do que o Estado como um todo, tem tradição de votar no PT, especificamente, e Lula puxa votos. Então, o Lula esteve presente nessa pré-candidatura e esse ascendente leão puxa o regente do momento da pré-candidatura para aquele Sol em Áries na casa 8, mas que é o retorno, ao mesmo tempo, o retorno solar do aniversário do Jerônimo, poucos dias depois. Então, casa 8, o regente está na 8, então transformação, lidar com o poder. E
esse mapa da pré-candidatura dá um Plutão na casa 6, né? O que traz realmente um momento de trabalho, que eu chamo de trabalho de formiguinha, um momento de mexer com coisas miúdas, muitos desafios, né? Mas eu acho que o que chama mais atenção é ele poder contar com esse apoio, e não sei ainda a notícia definitiva, né? Não posso dizer nem de onde foi que veio, apareceu um pouco como piada, mas que a Semineto e o grupo já estariam pedindo o vento se não dava para o Jerônimo retirar a candidatura. Nessas articulações, olha lá o Plutão em conjunção com Vênus, que eu falei na casa 12, as articulações fechadas, enfim, né? Se não dava para retirar a candidatura. O certo é que o esforço pessoal e muito trabalho de Jerônimo está ampliando a margem dele nas pesquisas, embora a CM esteja em algumas pesquisas muito mais à frente, com a perspectiva, segundo algumas pesquisas, de ganhar no primeiro turno, mas eu acho que não está nada definido ainda por conta desse puxar de votos, e não só puxar de votos, mas assim, de puxar de publicar. Eu vejo esse Plutão no trânsito favorável com o Júpiter de Jerônimo, como também não é puxar somente no sentido de Lula puxar votos, é também puxar e torná-lo conhecido, porque as primeiras pesquisas mostravam que quase 85% do eleitorado não conhecia Jerônimo, e é verdade, porque ele não tem uma carreira política. Embora, nesse sentido, tanto ele quanto a CM Neto estão se candidatando ao governo do Estado pela primeira vez. A CM sempre esteve na prefeitura, né? A CM Neto. E ele não tem essa tradição política, então está se lançando pela primeira vez. Mas ele foi o nome indicado dentro de outros antes da convenção, antes da convenção para pré-candidatura. Então, ele foi o escolhido, ele leva realmente esse Júpiter Netuno como proteção de Lula e de Rui Costa. E o interessante, para fechar aqui, é que a notícia que saiu na Folha UOL, veja como é interessante a notícia que foi da pré-candidatura. A Folha UOL coloca assim: Lula vai à Bahia para bênção a desconhecido do PT. Né? Então, Júpiter Netuno, né, gente? Veio abençoar, né? Desconhecido, olha o Netuno aí. Vai à Bahia, Lula vai à Bahia para a bênção a desconhecido do PT. Foi a manchete do UOL para a pré-candidatura de Jerônimo. Gente, eu não vou falar mais, porque tem muita coisa, mas o tempo já está escasso. O que eu queria dizer é que assim, é muito difícil a gente tentar fazer uma organização, uma previsão sim, de dado de nascimento, mas assim, eu acho que a disputa está acirrada, né? E tem essa perspectiva ainda de crescimento de Jerônimo, mas uma outra coisa importante a favor de ACM Neto foi esse momento da pandemia, porque ele atuou junto com o governo da Bahia, os dois atuaram em prol dos baianos, né? Não teve negacionismo, não teve divisão, então isso fez com que ampliasse muito da imagem dele, né? E tem muitas obras que o povo não aprova e se fez movimento contra, mas ele tem um histórico também de alguém que trabalha, de alguém que faz. Então, ele tem um histórico construído com a imagem pessoal. Essa lua em Capricórnio, como eu disse, não dá ponto sem nó, né? E Jerônimo tem essa tradição pelo trabalho dele como professor, como secretário disso, secretário daquilo, e, por último, secretário da Educação do governo de Rui Costa. E está crescendo nesse momento, e ainda não podemos definir, eu acho, ele está crescendo a partir dessa bênção de Lula e de Rui Costa. Os outros candidatos, o que tem de interessante, do que eu falei da diversidade que aparecia já no mapa da Bahia e de Salvador, é que tem o candidato do PCB, tem 29 anos, enquanto que o Jerônimo é o mais velho, né? E tem uma mulher lançada pelo PSOL. Mas eu peguei só os dois que estavam em disputa nos primeiros lugares, porque até o candidato do presidente, ele está muito atrás, ele está em terceiro lugar, então eu só sei que ele é de Escorpião, mas não me detive porque era muito, muito tempo e não tinha nem horário de nascimento.
Então, no momento, é isso que eu tenho para falar para vocês. Tem muita mais coisa aqui, mas eu acho que já está bom para os colegas falarem dos outros candidatos.